Meio-dia, 35 minutos. Hoje, Dia das Mães, como eu disse no início do Revista CBN, dia de celebração, mas dia também que suscita sentimentos como tristeza, saudade, em especial nesse caso aqui, o caso das chamadas Mães de Acari. São mães que buscam conclusões sobre o desaparecimento de seus filhos no Rio de Janeiro, em 1990. E esse caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos pela Comissão Interamericana, que é um órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos. A gente vai falar sobre esse assunto agora. Conosco o advogado Carlos Nicodemos, que representa as mães de Acari pela Organização de Direitos Humanos Projeto Legal. Tudo bem, Carlos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes, a todas as ouvintes da Rádio CBN, aqui no Revista, que é um programa importante que nos traz aí questões da atualidade que permite refletir no dia de hoje, que é o Dia das Mães. Aqui eu cumprimento todas as mães por esse dia e da importância do papel que elas exercem numa sociedade melhor. Isso aí. Eu que agradeço pela participação nesse Dia das Mães e ressalto que quem quiser acompanhar a gente com imagem também, estamos pelo YouTube, só colocar lá Revista CBN ou Rádio CBN que você encontra a nossa transmissão ao vivo. Conosco também aqui a Rosângela da Silva, que é irmã do Luiz Henrique, que é uma das pessoas aí que morreu, uma das pessoas que morreram nessa chacina, né? A gente pode chamar de Acari. Rosângela, boa tarde. Me ouve, Rosângela? Talvez esteja com o microfone fechado, né? A Ana Maria da Silva de Jesus Braga também perdeu o filho nesse episódio, está conosco. Boa tarde, Ana Maria. Nos ouve? Também não. Então daqui a pouquinho a gente fala com elas. Enquanto isso, temos aqui o Carlos Nicodemos. Carlos, explica para o nosso ouvinte o que é que foi a chacina de Acari. Pois bem, Leandro, trata-se, inclusive assim é considerado um dos crimes mais chocantes da década de 90. Ele ocorreu no dia 27 de julho de 1990, está completando aí 32 anos. É um episódio em que nós podemos assim afirmar, traz elementos estruturais de uma violência perpetrada pelo Estado há muitos anos, no que diz respeito à condição étnica, racial, à violência comunitária das favelas, nas comunidades, a questão da violência contra a criança, o problema do desaparecimento. Foram 11 pessoas que foram desaparecidas, vamos dizer assim, sequestradas e mortas, e, em razão disso, dessas 11, 7 eram crianças e adolescentes, na sua ampla maioria negros, pessoas de comunidade, de Acari, e que tem o grande contorno de ter se transformado num dos maiores casos de impunidade. Ninguém foi responsabilizado criminalmente, não houve indenização para as famílias e, mais do que isso, uma das mães foi assassinada em razão da sua reivindicação de justiça. Isso eu estou falando em 1993. Então, melhor e mais do que eu, especialmente nesse dia, tanto a Ana quanto a Rosângela, podem trazer os elementos, né, da dor e do que significa esse caso. Eu também me coloco à disposição para explicar um pouco melhor aos nossos ouvintes o que significa levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você falou de uma das mães assassinadas, é mãe, inclusive, da Rosângela, que estará conosco logo mais aqui durante a entrevista. A mãe dela é Edmeia da Silva Eusébio, líder do movimento das Mães de Acari, que foi assassinada em 1993, portanto, 3 anos depois dessa chacina. Agora, para explicar mais um pouco, é um desses casos clássicos de operações policiais, como a gente teve em Jacarezinho recentemente, ou não? Se trata de outra coisa? Pois é, nós tivemos ao longo de décadas, né, infelizmente temos que assim afirmar, porque é um caso que traz aí 32 anos de existência, elementos e indícios fortes de que
existia a participação de policiais nesta ação, que era uma ação de motivação patrimonial, de busca de valores, e que, lamentavelmente, levou aí à morte de 11 pessoas, o desaparecimento. É importante nós ressaltarmos isso. Mais do que já é uma dor incomensurável, mais do que a morte em si, é o desaparecimento. Ou seja, é a absoluta anomia, a ausência em relação àquela pessoa, sem que o Estado tenha dado uma resposta efetiva a isso. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é um caso que tarda da década de 90 e que tem esse elemento em relação à violência nas comunidades e, nesse caso, com participação de policiais. Alguma das vítimas ainda não foi encontrada ou não? Nenhuma delas, nenhuma delas. E o que é pior, Leandro, que eu trago como um elemento e que foi objeto, inclusive, da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, é que a maioria delas não tem uma declaração de óbito, não tem uma certidão de óbito reconhecida pelo Estado, de modo que possamos minimamente virar esse capítulo, além dos outros que a gente pode, inclusive, discorrer aqui, que é objeto de um documento, uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que determina que o Estado brasileiro repare, e aí a reparação é um conceito amplo, nós não estamos falando somente de indenização, mas de tantos outros elementos, considerando tudo aquilo que significa o caso Mãe Jacari e os seus elementos estruturantes. Ou seja, repito, a questão da violência racial, a questão da violência contra a criança, a questão da violência nas comunidades e favelas e a questão também da violência contra a mulher, negros, e que, num caso só, traz esse conceito de desaparecimento para todos esses grupos. A gente já está na linha com a Ana Maria da Silva de Jesus Braga. A gente não conseguiu a conexão pela internet. Então a gente vai fazer a comunicação por telefone. Ana Maria nos ouve agora? Sim, olha só, pode me dizer o número da Rádio CBN, por favor? No Rio de Janeiro eu não vou saber informar agora, mas em São... no Rio você não sabe informar, mas a gente está transmitindo também. Ana, pode falar diretamente, Ana. Estou te ouvindo, Ana. Pode desligar o telefone e falar. É só desligar o telefone e falar. Tá bom. Estou falando aqui por telefone. Oi, Ana Maria, você está ao vivo aqui na Rádio CBN. Boa tarde para você. Obrigado pela participação aqui nesse Dia das Mães, viu? Obrigada. Ana Maria, o que é que significou esse episódio na sua vida? Como é que ele mudou a sua vida a partir de 1990? O que aconteceu? Foi muito sofrimento, foi muita luta, entendeu? Muito sofrimento. E foi a nossa luta de todas, mães. O seu filho Antônio Carlos, né? Sim. Quantos anos ele tinha na época? 17. 17 anos. E você tem outros filhos? Tenho sim, maravilhosos. Como ele também, né? Que é o mais velho, ele deu exemplo para os irmãos. Maravilhosos, meus filhos, para mim. E em dias como esse, de Dia das Mães, todo ano esse assunto vem à sua memória? Como é que você lida com isso? Nem todo ano, é todos os dias, sabe? Sempre, nunca esqueço. Entendeu? Nunca esqueço. Entendeu? Eu nunca esqueço. É assim, é uma cicatriz, né, que fica. E quando é lembrado, assim, os momentos que eu me lembro, aí ela começa a sangrar. É isso. E aí me conta, a gente estava falando aqui com o Carlos Nicodemos, né, advogado que representa vocês. Que tipo de resposta, desde então, são 32 anos, né, é muito tempo, vocês esperam do Estado brasileiro, especialmente agora com essa ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Até agora a gente não teve resposta nenhuma, a não ser o Nicodemos, né? Ele lutando aí, fazendo reunião, desmarcado, entendeu? Até agora nada. E desde aquele episódio vocês se reuniram?
É, sim. Como foi? Ah, sabe, é inexplicável. Eu não sei explicar, sabe? Foi uma coisa assim muito, ai, sei lá, muito louco, a gente se reunindo, sabe? Uma chorava, a outra também. Me pouparam de todas as formas para eu não, sabe, não seguir com elas, ir aos lugares que teria que ir, tá entendendo? Até que elas foram embora e eu fiquei. Quem está conosco também, Ana Maria, é a Rosângela da Silva. Boa tarde, Rosângela. Nos ouve agora? Boa tarde, estou ouvindo. Oi, Rosângela. Obrigado por participar também aqui do Revista CBN nesse Dia das Mães. Então, para contextualizar o nosso ouvinte, quem que foi que você perdeu aí na chacina? Eu perdi o meu irmão, o meu primo, a namorada do meu irmão e depois, por fim, perdi a minha mãe. Qual que foi a justificativa na época que as autoridades deram para você em particular? Que todos eram bandidos e que bandido tinha que morrer daquele jeito, entendeu? E nunca falaram pra gente onde estava o corpo. A gente nunca chamou o corpo, estamos até hoje procurando, que nada a gente se encontra, que nem vamos encontrar mais, né? Mas não tem nenhuma resposta, por enquanto, deles. Só o seu Nicodemos, que está ajudando a gente, está nessa batalha com a gente. E esse é um tipo de fala que a gente costuma ouvir, né? De parte da sociedade. Sim, verdade. Como é que você... Que sentimento que você tem ao ouvir esse tipo de coisa? Especial porque você teve parentes vítimas, né? De uma ação como essa. É muito triste, né? Eu ouvir isso, sendo uma filha, minha mãe ter 2 filhos, eu ficar sem mãe, sem irmão, no mundo jogada sozinha e ter que ouvir isso. É muito triste. Como eu vejo, às vezes, parece também na televisão, em muitos casos, eu sei o que a mãe passa, é o que eu estou passando até hoje. Porque as mães, outras têm filhos, têm irmãos, e eu fiquei sozinha, com 2 filhos para criar, e nessa luta, né? Você, na época, tinha quantos anos, Rosângela? Eu tinha uns 25. E na época, você também se uniu nesse movimento das Mães de Acari? Sim, eu fui a primeira a se unir, porque quando quando chegou a notícia, chegou para mim. Eu fui a primeira pessoa a saber foi eu, e a primeira pessoa que começou a correr foi eu, minha mãe, que minha mãe tinha problema, então eu que fiquei na frente, e eu fui a primeira. Se reunimos com as mães, fui avisando as mães, e até então no sítio, quem botou as caras foi eu, né? No sítio foi eu que botei as caras, e com algumas mães, porque até então todo mundo tinha medo, entendeu? Assim, fui ameaçada, entendeu? Fomos até ameaçadas, né? Não foi só eu, todo mundo em si. Mas eu fui mais porque eu morava ali, como muitas mães moravam, só que eu gritava pela minha mãe, porque minha mãe tinha problema, ela não ficava muito, mas eu gritava e via o sofrimento da minha mãe. Então eu tinha que botar o rosto, né, na luta, como estamos até hoje. E 3 anos depois do episódio, você acabou perdendo a sua mãe, que era líder do movimento. Sim, que seria eu e ela, que estavam fazendo a emboscada, que seria eu e ela. Ah, você conseguiu escapar, então. Sim, num dia que aconteceu, eu não estava com a minha mãe. Eu estava com meus 2 filhos, e minha mãe foi lutar para ver o que achava alguma coisa. Foi o que ela achou, foi a morte dela. São quantas pessoas nesse movimento, você tem ideia? Quantas pessoas tem? Somos as 11 mães, mas muitos moradores que se uniu com a gente também. E desde então, são 32 anos, né? O que você já ouviu de autoridades? Durante investigações, algum tipo de resposta? Não, a única resposta que a gente teve, a última, bem atrás, que agora o senhor Nicodemos está ajudando a gente, foi que não tinha corpo, não existia vítima. E que o processo tinha
caducado, só isso. Então, eles quis dizer para a gente que já tinha dado fim, entendeu? Já tinha acabado tudo. Volta a falar então com o advogado Carlos Nicodemos para explicar sobre esse processo. Doutor, como é que é o procedimento agora, né? O que significa o caso ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e quando que isso aconteceu exatamente? Acho que seu áudio está fechado. Muito bem, Leandro. Aqui um pouco trazendo para os nossos ouvintes a tramitação de um caso no Sistema Interamericano de Direitos Humanos da OEA. Isso só é possível quando não há uma resposta interna por parte do Estado, ou seja, não houve aqui uma reparação dos danos, a responsabilização dos acusados em relação a este episódio. Para se ter uma ideia, este caso ele foi submetido ao Sistema Interamericano, que tem aí duas instâncias, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Ele foi submetido em 2006, então ele tramita desde 2006. Ocorre que, ao longo desse tempo, nós tivemos aí, no caso, a prescrição dos processos criminais diante dos indícios que se tem identificados no inquérito, mas que não se levou a uma denúncia, uma pronúncia, a uma condenação no tribunal do júri. Nós não tivemos uma indenização por parte do Estado, então é bom que se registre que são 32 anos, ou seja, vários governos foram passando no âmbito nacional e no âmbito estadual, sem que se tivesse indenizado e responsabilizado criminalmente. Ocorre que, recentemente, eu diria que aproximadamente 2 anos, nós tivemos, então, a declaração, uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para reparar o dano. E aí, como eu já disse aqui, o conceito de reparação ele não está somente na ideia de indenização. Eu posso relacionar aqui um conjunto de medidas que estão sob esta orientação. Não só indenizar os familiares, mas como promover uma retratação, um pedido de desculpas, desenvolver um memorial em relação às famílias e ao caso, apresentar um conjunto de medidas daquilo que nós conceituamos como medida de não repetição, ou seja, como o Estado vai lidar daqui por diante na questão do desaparecimento, da violência às comunidades, da violência étnica racial. Então, esse conjunto de recomendações, ele foi apresentado ao Estado e aí se abriu, né, um diálogo entre o Estado e os familiares, né, do qual eu aqui represento, através da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal. Nesse sentido, o Estado não acolheu as recomendações. Diante dessa omissão, dessa outra omissão, desse novo silêncio por parte do Estado, e aí esclarecendo aos nossos ouvintes, o Estado aqui que nós falamos é a União. A União é que representa, no caso, o governo federal que representa o Estado brasileiro no sistema interamericano. Obviamente, ele tem que se articular com o governo local, que tem responsabilidades aí pelo Pacto Federativo. Mas, fechando essa sua pergunta, diante da omissão, do silêncio por parte do Estado, a Comissão Interamericana, então, judicializou o caso, ou seja, levou para a Corte. E queria registrar que hoje só existem 7 casos na Corte Interamericana contra o Brasil, e esse é o 8º caso. É um status jurídico raro, difícil, complexo, mas que, creio eu, muito mais pelo sentido de impunidade que esse caso tem, e aí, assim, impunidade contra as mães, porque nós estamos no Dia das Mães, e é bom que se registre isso. A Rosângela aqui fala, né, numa condição de alguém que perdeu a sua mãe e que não pode exercer de maneira plena aí esse direito, mas também a questão da impunidade, que é gravíssimo e que precisa ser reparado agora no âmbito internacional. Esse último movimento aconteceu agora, nesse mês de maio ou abril? Sim. Aconteceu no dia 18 de abril. Agora, a questão da judicialização. E aí não há um prazo, enfim, para o próximo passo? Bom, nós acreditamos que, diante dessa judicialização, o Estado brasileiro, então, ganhe um outro nível de consciência e se antecipe a uma sentença judicial internacional
e concretamente cumpra as recomendações. Indenize as famílias, emita as certidões de óbito, produza, né, um memorial, faça um pedido de retratação e apresente de maneira clara e objetiva medidas de não repetição. Como é que vai lidar daqui por diante com questões relacionadas a esse tipo de violência? Como vai coibir esse tipo de violência? Tem aqui duas posições que foram enviadas ao jornal Folha de São Paulo pela Advocacia Geral da União, que disse que aguarda o decurso das fases iniciais do processo, que a Corte ainda vai realizar um juízo de admissibilidade e abrir prazo para os representantes fazerem alegações escritas, e somente após isso o Estado brasileiro terá a oportunidade de se manifestar nos autos do processo. Essa posição do Estado brasileiro. E o governo do Rio de Janeiro disse que não vai comentar o assunto. A gente vai continuar acompanhando aqui na CBN os próximos passos, espaço aberto aí para todos vocês, viu? Carlos Nicodemos, advogado que representa as mães de Acari pela Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e desejo mais uma vez a todas as mães, nas suas formas e dimensões, um ótimo dia. E obrigado à CBN, obrigado a você no programa Revista CBN. Ana Maria da Silva de Jesus Braga, obrigado pela participação. Feliz Dia das Mães, viu? Obrigada, eu que agradeço, muito obrigada, tá? E um feliz Dia das Mães para todas as mães também, para todas as mães. Boa semana para você, até uma próxima. Obrigada. Rosângela da Silva, feliz Dia das Mães para você também. Obrigada, se você tiver mãe e esposa, para elas também. Muito agradecido, tá? Muito obrigado e boa sorte.